Vamos iniciar o tema da nossa tarde de hoje, que é o dom de profecia. É o nosso 29º tema do Guia de Estudos Fundamentos da Fé. Para iniciarmos, inicialmente vamos entender o que significa profeta. Profeta, aqui na introdução, seria porta-voz, né? Aquele que fala em nome de alguém. No hebraico, significa porta-voz de Deus. Então, quando o profeta fala, quando ele tem o dom de profecia dado por Deus, ele é apenas um instrumento humano pelo qual o Senhor fala através dele. Ele não traz palavras de si mesmo, mas ele traz uma orientação, uma exortação, algo para edificar. Ele é um instrumento por meio do qual o Senhor fala. Aqui em Gênesis 3,15, nós temos a primeira profecia bíblica. Ali, depois da queda dos nossos primeiros pais, aqui é proferida a primeira profecia, e ali Cristo apresenta o plano da redenção, que ele viria a morrer pelo homem, pela raça caída, e ali ele apresenta como o homem poderia ser reconciliado novamente com Deus, através do evangelho pregado por meio de símbolos, que era o sacrifício do cordeiro que apontava para Cristo. E ali é dada a profecia. Essa instrução que foi dada por Cristo, ela, por meio dos patriarcas, ela era repassada de pai para filho, por meio do ensinamento que era apenas oral. Esse plano da redenção, que foi apresentado à humanidade, era passado por meio dos ensinamentos ali que eram dados aos patriarcas. Porém, a partir de Moisés, né, o profeta, foi que Deus agora achou por bem utilizar o profeta agora para escrever ao seu povo as orientações que eram dadas. Moisés, que foi o primeiro autor bíblico, ele é o autor do Pentateuco, também do livro de Jó, ele passa agora a escrever as orientações que o Senhor deu ao seu povo. E essas orientações eram demonstradas por meio ali do santuário, que foi o estudo que nós tivemos semana passada, e tudo o que era ensinado, repassado ao povo, era o evangelho, era Cristo, tudo era direcionado para Cristo, apontava para Cristo. E era dessa forma com que Deus instruía seu povo para que aguardasse o Redentor, que viria para redimir a raça humana. Porém, quando o povo de Deus, ao longo, mesmo recebendo esses ensinamentos dados pelo Senhor, muitas e muitas vezes o povo abandonava os ensinamentos que o Senhor havia dado e caía em idolatria. Se afastava de tudo aquilo que o Senhor dava por instrução. E aí, qual instrumento pelo qual o Senhor usava para redirecionar seu povo, aquilo que ele já havia dado, as orientações que ele já havia dado ao povo? Ele usava o profeta. E esse profeta, ele tinha digamos assim, a função de direcionar, era um instrumento de Deus, usado por Deus, para direcionar o povo, para se voltar para Deus. Ele era um instrumento usado para apelar o povo, apelar os corações, para que eles retornassem para o Senhor. Ele não trazia nada de novo, mas apenas convidava o povo ao arrependimento, para que o povo pudesse voltar, para que pudesse compreender aquilo que o Senhor tinha dado a eles. Então, aqui, o profeta Oséias, por exemplo, o período em que Israel estava em profunda apostasia, e ele faz esse chamado ao povo: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Então, toda aquela instrução que o povo foi dada por Deus para o povo, para guiar o povo de forma segura para Canaã, eles abandonavam, rejeitavam o Senhor, caíam em apostasia. Como mencionei em uns estudos atrás, quando nós estávamos vendo sobre a questão da apostasia de Israel, logo após a morte de Josué, né, nos dito lá em Juízes 2, que levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, tão próximo ali, e mesmo assim os pais falharam em repassar o conhecimento do Senhor aos seus filhos. E esse povo havia se esquecido de como Deus tinha tirado o povo com mão poderosa do Egito, e todo aquele ensinamento que tinha sido dado por meio de Moisés por todo aquele tempo. E eles se afastavam e abandonavam os caminhos do Senhor. Então, Deus suscitava um profeta no meio do povo para conduzi-los de volta a esse conhecimento de Deus. Esse era o papel que o profeta tinha e que o profeta tem até hoje para as nossas vidas.
Então, vamos iniciar o nosso estudo propriamente dito com as perguntas, para que nós possamos compreender melhor a função do profeta, por que Deus suscita profetas, por que Deus dá profetas para a sua igreja, qual é a orientação que ele tem para cada um de nós e a importância do profeta. E é muito importante que a gente compreenda isso. Deus deu toda a verdade bíblica ali necessária para que o povo fosse conduzido para Canaã. E os profetas que se levantaram depois, todos eles tinham a função de fazer com que o povo retornasse para o Senhor. E isso é muito importante que a gente compreenda, porque vamos entender qual o papel que o profeta tem também exerce nos nossos dias. Então, a primeira pergunta diz assim: o que é o dom de profecia e qual é o seu propósito? Aqui em 1 Coríntios capítulo 12, 10, diz assim: há outra operação de milagres falando sobre os dons, né? Os dons que o Senhor dá à sua igreja. Há outro, a profecia. Há outro, o discernimento dos espíritos. Há outro, diversos tipos de línguas. Há outro, a interpretação das línguas. Então, a profecia é um dom dado por Deus para a edificação da sua igreja, assim como os demais dons. Em Amós 3,7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará nada sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, esse texto nos mostra o cuidado e o amor de Deus, com que Deus não deixa com que seu povo permaneça em trevas. Mas Deus não faz nada sem que primeiro seja revelado aos seus servos, os profetas. Nós temos vivido tempos muito solenes, e nós temos visto os acontecimentos nesse mundo, em que muitas pessoas que não conhecem o Senhor podem ficar perturbadas, perplexas, sem ter uma paz enquanto ao futuro. Mas tudo isso que tem acontecido ao nosso redor, nada foi nos ocultado. Nós, como povo de Deus, temos o conhecimento, temos o conhecimento que o Senhor já nos deu e todas essas coisas que estão acontecendo. E isso nos dá uma segurança de que podemos caminhar de forma segura, porque o Senhor está conosco, porque Ele já nos disse de antemão todas essas coisas que iriam acontecer. Isso nos dá fortaleza, isso nos dá segurança e nos traz a paz. Temos um Deus que cuida de nós. Aqui em 2 Pedro 1,21 diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, aquela primeira definição foi dada, né? Porta-voz de Deus. O profeta, ele é porta-voz de Deus. Ele não fala de si mesmo, mas ele fala inspirado pelo Espírito Santo, que traz e apresenta a sua mensagem, a mensagem que é de Deus para o povo. A segunda pergunta diz assim: por que o dom de profecia é essencial para o povo de Deus? E aqui nós vemos lá em Apocalipse 12, 17, que diz assim: e o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Mulher, como nós sabemos, em profecia significa igreja. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, a mulher é a igreja, e essa igreja aqui nós vamos entender mais para frente no último tema, de uma maneira mais ampla, mas a igreja de Deus é uma igreja que não possui uma instituição, uma denominação, mas trata-se de um povo. E esse povo pode ser facilmente identificado porque o Senhor nos dá as características dele. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, vamos para o texto em Apocalipse que nos ajuda a entender o que significa o testemunho de Jesus Cristo. E caí a seus pés para o adorar. Aqui refere-se a João. E ele me disse: atenta para que tu não faças isso. Eu sou o teu conservo e de teus irmãos. E tenho o testemunho de Jesus. A adorar a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, a característica da igreja de Cristo é o espírito de profecia. E precisamos entender que a igreja, quando nós falamos de igreja, trata-se de um povo que faz parte, aqueles que fazem parte do povo de Deus durante toda a história. Não é apenas a igreja remanescente, mas toda a igreja de Deus. Vimos, ao longo da história, nas Sagradas Escrituras, que Deus conduz o seu povo por meio do espírito de profecia, suscitando profetas. E não seria diferente também nos últimos dias. Deus também suscitaria profetas para dirigir e para direcionar o seu povo. Então, é muito importante que nós entendamos isso.
Aqui em Oséias 2:10 diz, eu também falei pelos profetas, e multipliquei as visões, e propus símiles pelo mistério dos profetas. Então, através dos profetas, é que Deus fala com cada um de nós. O profeta, quando ele é rejeitado, ele não é rejeitado por homem, mas o Senhor. Por exemplo, quando nós vimos ali em Samuel, né, quando eles pedem um rei, e Deus diz a ele que ele não se entristecesse com aquilo, porque eles não estavam rejeitando a Samuel, mas estavam rejeitando o próprio Deus. Quando o profeta fala, é Deus quem fala conosco. Aqui em 1 Samuel 3, 19 a 21, diz assim, e Samuel cresceu, e o Senhor estava com ele, e não permitiu que nenhuma das suas palavras caísse por terra. E todo Israel, desde Dan até Beceba, soube que Samuel fora estabelecido para ser um profeta do Senhor. Então, ele foi escolhido por Deus para ser o instrumento pelo qual o Senhor iria dirigir o seu povo, ser um profeta, um porta-voz do Senhor. Levantarei para eles, agora Deuteronômio, um profeta dentre os seus irmãos, como tu, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, mais uma vez, o texto deixa claramente. E o profeta, quando ele fala, ele apenas está transmitindo, sendo um porta-voz, um instrumento do Senhor para a edificação da sua igreja, para a edificação do seu povo, para a instrução, para direcionamento do seu povo. A pergunta 3 diz assim, como o dom de profecia exalta a justiça de Cristo? E é muito importante a gente entender por quê. Mais à frente veremos a pergunta que vai nos fazer entender como nós identificarmos o profeta verdadeiro. E uma das características é justamente essa. O profeta verdadeiro, ele sempre exaltará a Cristo, a sua justiça. Eu caí a seus pés para o adorar. Aqui, o texto que nós já lemos, né? Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, aqui em João 5,39, diz, examinai as escrituras, porque nelas pensais que tendes a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, as escrituras, que é o testemunho de Jesus, a profecia dada aos profetas, elas testificam de Cristo. Então, quando Cristo estava ali, após ressuscitar com os discípulos, lembram que ele vai ali com os discípulos e mostra nas Sagradas Escrituras tudo que apontava para ele, que estava oculto, muitas vezes, aos olhos dos discípulos. Mesmo tendo ali os textos inspirados, eles não conseguiam compreender Cristo nas Escrituras. E isso precisa ser para nós também um alerta, porque não adianta apenas estarmos na teoria, mas precisamos ver Cristo, identificar a Cristo em cada palavra das Sagradas Escrituras, porque as Escrituras testificam dele, apontam para ele. Essas coisas aconteceram em Betábara, além do Jordão, onde João batizava. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que carrega o que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse, depois de mim veio um homem que é superior a mim, porque ele era antes de mim, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel. Por isso vim batizando com água. João testemunhou, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este disse para mim, aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e testemunho de que este é o Filho de Deus. Então, João dava testemunho de Jesus. Ele não, lembra quando ele diz assim, importa que ele cresça e que eu diminua. Ele não trazia a atenção para si, mas ele direcionava o povo para Cristo. Essa é a função do profeta, direcionar as pessoas a Jesus, conduzir as pessoas a Cristo. Qual é o papel do dom de profecia nos últimos dias? Aqui em Joel 2, 28 e 29, a profecia nos diz assim, e acontecerá que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens verão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Essa é uma profecia que foi dada pelo profeta Joel. Quando foi que teve cumprimento essa profecia? Aqui em Atos, Pedro testemunha, né, o cumprimento dessa profecia e nos diz: e acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Em seguida, no texto, Pedro fala do cumprimento, ali em Pentecostes, quando foi derramado o Espírito, aliás, quando os discípulos receberam a chuva temporã. Esse texto e essa profecia, ela também tem uma aplicação para os nossos dias. Eu não vou me deter nesse assunto agora, porque eu não vou falar de forma superficial e também eu não tenho tempo e não é o propósito do estudo. Mas aqui no canal também tem estudo sobre a chuva temporã e a chuva serôdia. Então, se você puder estudar, seria interessante para que você possa compreender esse assunto também. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a soar, o mistério de Deus será cumprido, como ele declarou a seus servos, os profetas. Aqui em Apocalipse 10, 7, nos dias da voz do sétimo anjo, ou seja, no período da igreja remanescente. Quando ele começar a soar, o mistério de Deus será cumprido, como ele declarou a seus servos, os profetas. E o dragão, lendo novamente o texto, irou-se contra a mulher, com a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nós coloquei novamente esse texto para que nós possamos fazer a construção do pensamento de acordo com esse tema específico da pergunta. Por quê? Porque a característica, mais uma vez, da mulher, da igreja dos últimos dias, é que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Então, fazendo o complemento daquela profecia que foi dada anteriormente. Como podemos identificar uma profecia verdadeira? Amados, 1 João 4:1. Não creiais em todo o espírito, mas provai se os são de Deus. Então, a exortação que o Senhor nos dá é que, ao recebermos alguma profecia, alguém se declare profeta, nós não devemos de imediato crer sem primeiro fazer um exame, se aquela profecia de fato provém de Deus. Não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. E Cristo nos dá essa orientação lá no sermão profético de Mateus 24, né? Que surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Então, nós não devemos de imediato crer, mas devemos submeter o profeta. De que forma? Qual o crivo? Qual o instrumento que nós devemos utilizar para fazer esse teste, para fazer essa prova? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque nenhuma luz existe neles. Então, tudo aquilo que o profeta fala tem que estar de acordo com a luz que já foi dada. Tem que estar de acordo com as Sagradas Escrituras. Não pode divergir e não pode também acrescentar aquilo que já foi estabelecido, que já foi dado por Deus, por meio do cânon bíblico. Aqui em Deuteronômio também diz assim: e se disseres em teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Ou seja, a falsa profecia. Quando um profeta falar em o nome do Senhor, nem acontecer, este é um assunto que o Senhor não falou. Mas o profeta falou presunçosamente, não temerás. Então, a profecia, quando é dada por Deus, ela vem a se cumprir. Se ela não se cumprir, esse profeta não fala de Deus, mas de si mesmo. Porém, nós precisamos fazer uma ressalva aqui. Existem também profecias que são condicionais. Por exemplo, a profecia que foi dada, o juízo que foi pronunciado contra Nínive, por meio do profeta Jonas. Existia uma condição a se cumprir. Que condição era essa? Se o povo se arrependesse, Deus desviaria, né, o juízo. E foi o que aconteceu.
Então, nesses casos onde existem profecias condicionais, exigirá do povo uma resposta. Mas, quando a profecia ela é dada de forma não condicional e ela não vem a se cumprir, isso é uma clara evidência de que aquele profeta é um falso profeta. Nós vimos muito na virada do milênio, e muitas vezes quando surgem na internet várias pessoas determinando, por exemplo, em 2012, a profecia maia, e muitas outras coisas que ventilavam na internet, falsas profecias sobre o fim do mundo, por exemplo. E nenhuma delas se cumpriu. Ficou-se constatado, obviamente, que se tratavam de falsos profetas, porque era algo que estava determinando o fim do mundo. E aqui, em Mateus 7, diz assim: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, outra característica, né, outro modo pelo qual nós podemos identificar o falso profeta, por seus frutos os conhecereis. Então, como é que eu posso identificar se aquele profeta é um falso profeta? Pela conduta dele, pela vida dele, pelo fruto com que ele produz. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Então, a Bíblia nos dá orientação. Primeiro, o profeta tem que estar de acordo com aquilo que foi revelado pela palavra de Deus. Mas também, os frutos precisam ser revelados, manifestos na sua vida. E aí sim, se o profeta fala segundo a palavra de Deus, se a profecia dada por ele se cumpre, e se ele produz frutos na sua vida, e esses frutos nós sabemos que é o fruto do Espírito, então, sim, essa é uma evidência de que aquele profeta é um profeta do Senhor e fala por meio, e Deus fala por meio dele. A sexta pergunta: como o dom de profecia contribui para a preparação do povo de Deus? Nós vimos anteriormente que Deus utilizou ali, suscitou Moisés para libertar o povo de Israel, e por meio do conhecimento que Deus comunicava ali através a Moisés, para que ele comunicasse ao povo, Deus direcionou passo a passo aquele povo. E não será diferente conosco. Então, como o dom de profecia ele contribui para a preparação do povo de Deus hoje? Quando nós vemos o relato bíblico e também aquilo que Paulo fala, se eu não me engano, em 1 Coríntios 10, ele diz que tudo aquilo deve servir para a nossa exortação hoje. Então, como Deus conduziu aquele povo por meio dos profetas, também é como ele deseja conduzir a nossa vida hoje. Então, serve para nós também hoje. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Essa é o modo pelo que Deus utiliza os profetas, para edificar o seu povo, para exortar o seu povo e também para consolar o seu povo. Deus, né, que sabe o fim desde o princípio, sabe por todas as coisas que nós iremos enfrentar e passar. Ele nos dá muito antes das coisas acontecerem, como nós vimos lá em Amós 3:7. Ele não nos deixa nas trevas, mas ele vem para nos edificar, para nos exortar, para nos alertar sobre os enganos desses últimos dias e também para nos trazer consolo, porque ele sabe que o que nós enfrentaremos como povo será algo jamais visto. Então, a profecia, ela tem esse direcionamento do Senhor para a nossa vida. Por isso, amados, visto que aguardamos estas coisas, sede diligentes, para que por ele sejais achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Entendendo que Deus fala através dos profetas que a palavra dada ali é a palavra de Deus, e como já vimos muitas vezes aqui nos estudos, em outros assuntos, em outros temas, perdão, que a palavra de Deus ela é poderosa e ela é criativa, essa palavra que foi dada pelo Senhor aos profetas para nossa edificação, ela tem poder. Ela tem poder para que sejamos achados sem máculas e irrepreensíveis diante de Deus. Então, por meio dessa palavra que está a nosso acesso todos os dias, Deus tem a finalidade de que sejamos achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis diante deles, por visto que aguardamos estas coisas. Que coisas? Todos esses acontecimentos, né? Que em breve nós passaremos, muito em breve passaremos. Então, precisamos ser diligentes.
para que todas essas coisas, essas promessas dadas pelo Senhor, o poder que reside na sua palavra possa ser manifesto na nossa vida. Aqui, o apóstolo Paulo nos dá essa orientação, para que o apóstolo Paulo, falando, inspirado por Deus, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Não só, porque muitas vezes quando falamos assim, não desprezeis as profecias, então quando vemos esse termo, nós apenas identificamos profecias apenas como acontecimentos que o Senhor revelou que aconteceriam no futuro. Também. Mas não desprezemos o dom de profecia que foi dado, ou seja, a inspiração, aquilo que Deus fala por meio dos profetas para cada um de nós. Não venhamos a desprezar os conselhos de Deus, as orientações de Deus, as exortações do Senhor. Eis que venham rapidamente. Abençoado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Deus tem uma bênção, pronuncia uma bênção para aqueles que guardam as palavras da profecia. Aqui, falando só as profecias de Apocalipse. É uma bênção. Esses dias eu estava pensando, e eu voltei a estudar o livro de Apocalipse, porque eu estava pensando justamente nisso. É um livro que eu sempre gostei muito de estudar, e que, dadas as circunstâncias, passei a estudar outras coisas, mas depois eu fiquei pensando ali na palavra que é dada, logo no capítulo 1 de Apocalipse. Eu disse assim, Senhor, eu quero essa bênção para a minha vida. Eu quero compreender melhor, eu quero ser abençoado por aquilo que o Senhor deixou para nós nesses últimos dias. E eu quero compreender melhor este livro. Então, eu passei a voltar a estudar o livro de Apocalipse, agora com outro olhar, buscando compreender tudo aquilo que o Senhor tem de bênção para cada um de nós. Muitos têm, eu conheço assim, muitas pessoas até, e têm até um certo receio do livro, né? Até medo pelas coisas que elas são pronunciadas, mas é o livro que mais me encanta na Bíblia, porque ele apresenta a vitória do povo de Deus nesse mundo de trevas, né? E é um livro que nós precisamos, como povo de Deus, ser reavivados por meio do estudo de Daniel e Apocalipse. Então, temos uma bênção dada pelo Senhor para as palavras da profecia deste livro. Então, também encorajo você a estudar o Apocalipse. A pergunta de número 7 diz assim: qual é a relação entre o Espírito Santo e o dom de profecia? Aqui em Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 12, vai falar sobre a diversidade dos dons, né? E a diversidade de dons. Mas o Espírito é o mesmo. E há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito. E aí o texto que nós já lemos anteriormente, a outros dons de cura, pelo mesmo Espírito, a outra a operação de milagres e a outra a profecia. A profecia, o dom de profecia, é um dom concedido pelo Espírito Santo para a edificação da sua igreja. Aqui em João 16:13 diz: no entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Então, o trabalho do Espírito Santo, né? Ele concede ali a verdade, ele inspira o profeta a nos trazer a verdade de Deus, mas também ele é aquele que nos guia o conhecimento dessa verdade. Ele nos guia, temos a promessa de que ele nos guiará toda a verdade. E também temos a promessa de que nós poderemos ser conhecedores dessa verdade e não seremos enganados por ela. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, dizer assim, que têm muita dificuldade de compreender as profecias. Mas nós precisamos ter fé de que essa promessa se cumprirá. E que o Espírito Santo não permitirá, se assim nos submetemos a eles e nos entregarmos por completo, de que ele nos guiará a toda a verdade. Muitas vezes falta-nos a fé, de confiar que tudo será aquilo que está contido nas Sagradas Escrituras, será revelado a nós se nós nos submetermos à vontade de Deus. E aí, essa promessa se cumprirá na nossa vida. Toda a verdade
nós seremos guiados a toda a verdade pelo Espírito. Como podemos responder às mensagens proféticas? Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Então, aqui, é nos revelado nas Escrituras que quando nós ouvimos a voz do Senhor falando por meio dos profetas, Deus nos dá a orientação de que não endureçamos o nosso coração. E aqui fala como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. O que foi que fez com que aquela geração perecesse, padecesse no deserto, e não visse o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, não adentrasse na Canaã? A dureza do coração. Sempre que Deus levantava, muitas e muitas vezes ali, tivemos vários atos de rebeldia ali do povo, contra o instrumento dado por Deus para direcionar o povo. Então, o povo, aquilo que aconteceu com o povo no deserto, é um alerta para cada um de nós. Porque da mesma forma que aquele povo estava sendo conduzido para Canaã, Deus também tem um povo no qual ele quer conduzir para Canaã celestial. Porém, o que é que tem feito com que passemos tanto tempo nesse mundo de pecado? Com que muitas vezes retrocedamos? Porque nós temos endurecido o nosso coração. E aí o Senhor, bondosamente, com a sua infinita misericórdia, ele nos dá a orientação que nós não endureçamos os nossos corações, para que não venha acontecer conosco o que já aconteceu no passado. E hoje nós somos muito mais culpados do que aquele povo, porque sobre nós existe muito maior coisa. Nós temos toda a experiência passada, todos os erros cometidos pelo aquele povo, e tudo aquilo tem que servir para nós hoje como uma referência, para que nós não venhamos a cair nos mesmos erros. Aquelas tentações, o método com que Satanás usava para derrubar o povo é o mesmo que ele usa hoje. Nada mudou. Então, hoje, a nossa culpa, ela se torna ainda maior, porque temos todos os exemplos dados no passado. Nós temos também a segurança que é dada pelo Senhor também no futuro. O que vai acontecer àquele que vencer? O que é prometido àquele que vencer? Então, nós somos hoje um povo que Deus derramou toda a luz. E nós precisamos nos esvaziar do nosso eu e aceitarmos toda a palavra que provém da boca do Senhor, para sermos edificados por Ele a cada dia. Então, mais uma vez, o texto: não desprezeis as profecias, não desprezeis os instrumentos que o Senhor tem levantado na sua infinita misericórdia. Muitas vezes nós temos nos afastado e o Senhor bondosamente levanta um instrumento dado por Ele para direcionar seu povo, para nos fazer retroceder do nosso mau caminho. E que nós não venhamos a desprezar aquilo que o Senhor tão bondosamente nos deu para a nossa edificação, para a nossa libertação do pecado. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, aqui o Senhor nos dá a orientação de que a segurança é se estivermos firmados na palavra de Deus, e a palavra dada, obviamente, pelos profetas, os instrumentos que o Senhor levantou. Então, a segurança e a prosperidade na palavra de Deus. É onde nós podemos firmar os nossos pés com segurança e certeza de que o Senhor estará conosco. Por quê? Porque Ele prometeu, através dos seus servos, os profetas. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até este dia, eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, diariamente madrugando e enviando-os. Contudo, eles não me escutaram, nem inclinaram seus ouvidos, porém endureceram a sua cerviz e fizeram pior que os seus pais. Aqui o profeta Jeremias, naquela situação deplorável que estava Israel, ele lembra de como Deus suscitou, né, desde ali Moisés, para guiar o povo na terra do Egito, como o povo foi rebelde. E geração após geração, os profetas que o Senhor erguia
para fazer com que o povo se arrependesse, para que o povo retornasse ao Senhor. E o povo era um povo de dura cerviz, era um povo que não se inclinava à vontade de Deus, mas permanecia resoluto, seguindo a sua própria vontade, os seus próprios desejos, o seu próprio caminho. E Deus, vez após vez, levantando profetas, demonstrando o seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia para com o povo. Até que, por fim, como sabemos, infelizmente, o povo foi levado cativo. Por quê? Porque rejeitou a voz profética. E como eu comentei anteriormente, através da instrução dada pelo apóstolo Paulo, aqui é dito que eles fizeram pior do que os seus pais, porque já aquele povo tinha a luz do que havia acontecido no passado, e repetiram os mesmos erros, e Deus considerou que eles fizeram pior, porque eles já tinham o exemplo dado. E nós, hoje, ainda pior do que eles, porque temos o exemplo do passado, desde o tempo do Egito, temos esse exemplo aqui dado, que foi ali no tempo que o povo foi levado cativo para a Babilônia, temos toda a história, né, das Sagradas Escrituras, e temos sido, muitas vezes, um povo de dura cerviz. Porque o dom de profecia é uma bênção para a igreja? Justamente por isso, o meio pelo qual o Senhor direciona seu povo. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, por que que Deus deu os profetas ao povo? Para a edificação do corpo de Cristo, para aperfeiçoamento dos santos, para que cheguemos à unidade da fé. É através da palavra ali revelada pelos profetas que nós podemos compreender a fé. Teremos uma unidade de fé. E ali nós podemos conhecer, ter o conhecimento do Filho de Deus. É por meio da palavra dada que o Senhor é revelado ao seu povo. E como é que nós chegaremos ao perfeito conhecimento, à perfeita unidade na fé? Pela palavra que é dada através dos servos, seus servos, os profetas. Então, esta é a finalidade que Deus deu os profetas para a sua igreja. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que ilumina em lugar escuro, até que um dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então, qual o papel? Nós vemos lá no Salmo 119 que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, onde há trevas, nosso coração entenebrecido pelo pecado, a luz da palavra de Deus vem para brilhar no lugar escuro, até que o dia amanheça, a estrela da alva apareça em nossos corações, até que Cristo seja revelado em nós. A palavra, ela tem o poder de destruir a nossa natureza carnal. E Cristo é formado em nós através da palavra. Esse é o propósito dado. De que maneira o dom de profecia fortalece o cristão em sua luta contra o pecado e as tentações? Não vos sobreveio, aqui em 1 Coríntios 10:13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá com que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, de que forma nós encontramos a vitória sobre a tentação? De que forma teremos o livramento das nossas tentações? De que forma nós poderemos suportar? Lembram de Cristo no deserto? O exemplo que ele nos deu de como ele venceu? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, aqui nós temos um indício de como nós poderemos vencer as nossas tentações, as nossas lutas e as nossas dificuldades, por meio da nossa fé. Mas fé em quê? Lá em Romanos 10:17 nos diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, através da palavra, nós seremos fortalecidos. Se nós guardarmos a palavra no nosso coração, como diz o salmista, não pecaremos contra o Senhor. Assim como foi com Cristo.
que venceu as tentações por meio da palavra. A palavra tem esse poder na nossa vida. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, através das Escrituras, nós podemos ter esperança, força, o suporte dado pelo Senhor, poder para vencer e para prosseguir também. A pergunta número 11 diz assim, 11ª, a penúltima pergunta do nosso estudo de hoje. Como a profecia fortalece a igreja em tempos de crise espiritual? Então, como nós vimos lá o texto de Efésios, que para que haja a unidade, a segurança, né, na fé, a profecia ela é dada e fortalece em tempos de crise. Por quê? Porque quando surgir, por exemplo, ventos de doutrina, falsas doutrinas, se a igreja ela permanecer firme naquilo que foi dado pela palavra de Deus, isso fortalece a fé da igreja. Depois, Judas e Silas, aqui em Atos, fala isso, que também eram profetas, exortaram e confirmaram aos irmãos com muitas palavras. Então, como mencionei anteriormente, né? Confirmaram os irmãos com muitas palavras. Deus utiliza, melhor dizendo, os profetas para exortar e para confirmar, né, as suas verdades ali, estabelecer. Então, o profeta ele é utilizado para que o povo de Deus possa andar em segurança, como vimos lá no texto de Crônicas, né? Credes nos profetas e prosperareis, estareis seguros. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então o Senhor deu ao seu servo João, revelou a ele as coisas que em breve aconteceriam, desde ali os seus dias, como até o final da história dessa terra. Então nós temos a certeza, a segurança, porque o Senhor de antemão já nos disse todas as coisas que iriam acontecer. E também isso evita com que o seu povo não... Por exemplo, né? O livro de Apocalipse ele é muito mal compreendido. E surgem diversas teorias falsas a respeito do livro. Diversas profecias. E isso faz com que muitas pessoas fiquem apreensivas e se desvirtuem daquilo que o Senhor estabeleceu. Mas aquele que estuda as palavras dessa profecia, que é bem-aventurado, que lê, crendo que o Senhor prometeu que guiaria aquele que é fiel, aquele que se entrega completamente a Ele, a toda a verdade, esse não será enganado. Esse será fortalecido. Esse terá a confirmação do Senhor acerca das coisas que Ele revelou aos seus servos, os profetas. Então, é essa certeza que nós precisamos ter. E que Deus tem conduzido o seu povo, conduzido a sua igreja. Nós poderemos ter segurança nisso. Quais exemplos de profetas no Antigo e Novo Testamento ajudam a compreender o dom de profecia? Aqui, na última pergunta, coloquei os textos, né, que tem aí no estudo bíblico, mostrando como Deus suscitou os profetas ao longo da história. E profetas, às vezes, canônicos e não canônicos. Nós temos aqui, em Êxodo, falando sobre Moisés, Samuel, Isaías, em Lucas, né, o chamado de a obra de João Batista, o profeta não canônico. E o que seria isso, né? Profeta canônico é aquele que faz parte do cânon bíblico. E o não canônico é aquele que foi, sim, um profeta enviado por Deus, mas que não tem um livro ali na Bíblia. Por exemplo, João Batista, como eu mencionei, Elias. A Bíblia menciona eles, mas eles não têm um livro próprio, né, escrito por eles. Então, ali também em Atos, em Mateus, os profetas que foram erguidos pelo Senhor para cumprir toda a função que nós vimos ao decorrer desse estudo. A função de exortar o povo de Deus, de confirmar as verdades dadas, estabelecidas, de direcionar, de conduzir, de instruir o seu povo, de ser uma fortaleza, de unificar o corpo de Cristo em uma só doutrina, em uma só verdade que foi dada por Deus,
Então, essa é a função dada por Deus à sua igreja por meio dos profetas. E, mencionando aqui esse último texto, que é o texto falando sobre João Batista, Cristo diz assim, o que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então, o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu. E muito mais do que profeta. Porque é este que está escrito. Eis que diante da tua face enviou o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Então, Cristo, falando sobre João Batista, ele confirma que João Batista era um profeta, e ele disse que ele era muito mais do que um profeta. João Batista, um profeta não canônico. E agora, eu gostaria de nós apresentar, né, para aqueles que não conhecem, aqueles que vierem assistir, que não conheçam, o ministério de Ellen White. Quem é Ellen White e qual o propósito de Deus para a igreja de Ellen White, o propósito de Deus ao suscitar Ellen White para a igreja nesses últimos dias. Ao decorrer desse estudo, nós vimos com que finalidade Deus levanta os profetas. E, primeiro, desfazer algumas inverdades que surgem a respeito dela. Nós, adventistas do sétimo dia, como nós consideramos os escritos de Ellen White? Nós consideramos que Ellen White, os escritos dela, é superior às escrituras? Não. Vimos ao decorrer, se você tem aqui acesso ao YouTube, outras pessoas dizem também que nós, adventistas, utilizamos os escritos de Ellen White para afirmar as nossas doutrinas. Se você tem acompanhado essa série de estudos, você pode verificar que todos os estudos que nós passamos aqui, todos eles são fundamentados na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Então, Ellen White não vem a se sobrepor às Escrituras, os seus escritos, e ela também não é um acréscimo às Escrituras e nem um complemento às Escrituras. Então, por que os escritos dela? Porque Deus a levantou esses últimos dias, porque nós cremos que ela é uma profetisa verdadeira. Como nós vimos desde o início, o modo como Deus suscitou os profetas para direcionar o seu povo, nós vimos que Deus ergueu ali Moisés para conduzir o povo no deserto. E depois que Moisés faleceu, veio Josué e depois outros e outros profetas. Por que a necessidade de outros profetas? Porque o povo, quando o povo entrava em apostasia, abandonava tudo aquilo que Deus havia dado a eles por meio de Moisés e retrocediam e adorar outros deuses. E aí Deus suscitava um profeta para direcionar o povo, o convite ao arrependimento, o convite à conversão. Então, o povo se desviava do caminho e Deus suscitava um profeta para que eles voltassem às verdades dadas por Deus ao profeta. Então, por que a importância dos escritos dela para a igreja nesses últimos dias? Nós vimos que uma das características da igreja de Deus nesses últimos dias é o testemunho de Jesus, certo? Ele seria manifesto na igreja nos últimos dias. Então, vejamos aqui. Outras pessoas também dizem assim, mas ela é mulher, né? E Deus sempre suscitou homens nas escrituras para trazer as suas verdades, para serem profetas. Mas aí vamos ver o que as escrituras nos dizem. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegávamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. E demorando ali, por alguns dias, chegou à Judeia um profeta por nome Ágabo. Então, as Sagradas Escrituras nos mostram que sim, o dom de profecia também era estendido às mulheres. As mulheres também recebiam o dom de profecia. Outro texto. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta já era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Então, mais um exemplo bíblico. Agora, eu gostaria também de mencionar aqui, deixar com que a própria Ellen White falasse. Por quê? Porque uma vez que nós entendemos que a Bíblia contém toda a verdade revelada de Deus e que ela é a perfeita revelação de Deus e que não necessita de nada mais do que as Sagradas Escrituras, por que que os escritos dela são necessários
para o povo de Deus nesses últimos dias. Primeiro, vamos entender aqui, através desse texto, falando sobre outro profeta não canônico, João Batista. Mandastes mensageiros a João. Isso Jesus ali falando com os fariseus. Ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava. E vós quiseste por algum tempo alegrar-se com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Tem uma citação de Ellen White que ela fala sobre que ela é uma luz menor que conduz a uma luz maior. Ela se coloca nessa condição. Por quê? Porque assim como nós vimos ao decorrer desse estudo, e eu já mencionei antes, o papel dela é direcionar as Sagradas Escrituras, direcionar a Cristo. Ela não vem ser um acréscimo e ela não se coloca nessa posição de que ela é mais importante ou atrai atenção para si mesma. Mas ela é um instrumento de Deus para fazer com que nos voltemos à palavra de Deus. É uma luz menor que leva a uma luz maior. E aqui Cristo diz assim, que João ele era uma lâmpada que ardia e iluminava. Então, vejam só. Vamos imaginar o seguinte cenário. Imagine que você está dentro de um galpão enorme, sim, e totalmente escuro. E aí você acende uma lâmpada. Aquela lâmpada ela vai produzir uma luz e você vai conseguir enxergar alguma coisa que está ao seu redor. Mas ela não é suficiente para iluminar todo o galpão. Agora, imagine que você tem agora à sua disposição 40 lâmpadas dentro desse local. Ele vai ficar totalmente iluminado. Então, quando nós vimos essa questão de luz menor com luz maior, ela é uma lâmpada. Mas a Bíblia contém 40 lâmpadas, os escritores. E essa luz menor vai nos conduzir a essa luz maior, que trará todo aquele entendimento. E essa luz, a lâmpada, ela não produz luz por si mesma, mas ela recebe luz, algum tipo de combustível. Quem produz essa luz? O sol da justiça. Então, o papel do profeta é conduzir a Cristo. E uma vez que os escritos dela nos direcionam para as Sagradas Escrituras, e nos direciona para quem também? A Cristo. Porque lembram do texto que nós lemos lá em João, que diz que as Escrituras testificam de Cristo. Então, esse é o papel da luz menor, nos conduzir e assim ir a Cristo. Então, para que isso fique claro, vou trazer aqui uma citação do que ela mesma diz acerca dos seus escritos, para que não reste nenhuma dúvida de que ela não se coloca acima da palavra de Deus, pelo contrário, e de que também ela não vem a ser um acréscimo, ela não vem se colocar uma substituta também da palavra de Deus. Pelo contrário, vamos ler aqui. Aqui em Conselhos para a Igreja, na página 94, ela diz assim: vocês não estão familiarizados com as Escrituras. Ela direcionando para a igreja, para o povo. Se tivessem feito da Bíblia o objeto de seus estudos, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a dos testemunhos. O que é que ela está dizendo aqui? Se vocês estivessem perfeitamente familiarizados com a Bíblia, com as verdades bíblicas, se não houvesse a dureza do coração de vocês, vocês não necessitariam dos meus escritos. Vocês não necessitariam dos testemunhos. E por que negligenciarem se familiarizar com o livro inspirado de Deus, a Bíblia, que foi que Deus fez na sua infinita misericórdia? Veja que tudo o que ela está dizendo aqui é um resumo de todas as tentativas de Deus de erguer os profetas do passado. É o mesmo erro que o povo de Deus comete. E porque negligenciaram se familiarizar com o livro inspirado de Deus, Deus, procurou alcançar vocês por meio de testemunhos simples e diretos. A dureza do nosso coração faz com que nós não enxerguemos as verdades bíblicas. Lembra daquilo que eu mencionei anteriormente, que os discípulos tinham ali acesso aos livros inspirados, mas não conseguiam enxergar Cristo nas Escrituras, não conseguiam enxergar como Cristo viria, como Cristo padeceria, como ele morreria pelos pecados. E Cristo, repetidas vezes também, ele mesmo disse, os discípulos não compreendiam, tinham como se fosse uma venda nos seus olhos. Essa é a mesma condição do povo de Deus hoje. Então, mais uma vez aqui,
Ele procurou alcançar vocês por meio de testemunhos simples e diretos. Então, Deus deu as Sagradas Escrituras, que é o necessário para a nossa salvação, para nos apontar o plano da redenção, para que Cristo seja formado em nós. A palavra poderosa de Deus. Mas, por causa da dureza do nosso coração e pela venda que muitas vezes há em nossos olhos, ele nos deu um testemunho mais claro ainda, mais simples e mais direto, para nos fazer entender. E uma vez que o propósito de Deus com o profeta não canônico, com essa luz que arde, que é nos conduzir para a luz maior, é esse o propósito dela para a sua igreja hoje. Chamando sua atenção. Para quê? Para os meus escritos? Não. Para as palavras da inspiração, que negligenciaram obedecer. E insistindo com vocês, veja como Deus é bondoso, é misericordioso conosco. Ele insiste conosco para que nós possamos nos voltar para ele. É esse o método que Deus usa com o seu povo, ao suscitar os profetas, para modelarem a vida de acordo com os seus ensinamentos puros e elevados. Essa foi a razão pela qual o Senhor levantou Ellen White para os nossos dias. Então, ao final desse estudo também temos o apêndice, que tem um breve relato, né, de como Deus a chamou para que fosse um instrumento dele, um débil instrumento, como ela diz, para conduzir a sua igreja a se voltar para Cristo, a se voltar para as Sagradas Escrituras e dela ter consolo, conforto, paz, direcionamento, tudo aquilo que Deus prometeu através das Sagradas Escrituras. E o convite que o Senhor faz para cada um de nós nessa tarde é que nós não rejeitemos a palavra inspirada, tudo aquilo que o Senhor revelou para cada um de nós através da sua palavra. Que nós possamos permitir com que essa palavra seja viva e eficaz na nossa vida, que venha nos transformar, que venha nos corrigir, que nós permitamos com que essa palavra venha destruir a nossa natureza carnal, que venha a cumprir o propósito. Quando o Senhor disse que quando ele pronuncia a palavra, ela não volta para ele vazia, mas ela cumpre o seu propósito. Mas para que ela cumpra o seu propósito, a gente precisa permitir. Então, que a palavra do Senhor ela não seja em vão para mim e para você. Que aqui os instrumentos que o Senhor levantou para nos conduzir até Ele não sejam em vão na nossa vida. E que nós possamos, dia após dia, ser exortados, ser direcionados, ser quebrantados por essa palavra. Então, o Senhor convida a mim e a você para que possamos ter comunhão com Ele todos os dias. Que possamos, a todo momento, na verdade, ter em nosso coração a palavra de Deus. E que aquilo que o Senhor desejou para a sua igreja, que é estar com ela. Cristo, ele está presente conosco, nós sabemos disso. Ele enviou o Consolador e ele prometeu que nós nunca estaremos sozinhos. Mas uma forma dele estar sempre presente no nosso coração é por meio da sua palavra. Nós precisamos tê-la no nosso coração, na presença de Cristo ali, pelo poder dele na nossa vida, através da sua palavra. Então, esse é o convite que Cristo faz a cada um de nós. Mais uma vez aqui, eu estendo para você aqui o Guia de Estudos Bíblicos, Fundamentos da Fé. Você pode adquirir o livro físico ou digital, entrando em contato conosco. Você pode apontar a câmera do seu celular, que fez QR Code, entrar em contato conosco ou ir no site ministeriocn.com.br e solicitar o seu guia de estudos, que é gratuito. Você apenas ficará responsável por arcar os custos de envio. Você pode solicitar mais de uma unidade. Nós ainda temos unidades disponíveis. Se você quer conhecer mais sobre os temas estudados aqui e também ser um instrutor bíblico e também comunicar essas verdades a outras pessoas, você pode adquirir o seu guia de estudos. E agora, nesse momento, convido você a orarmos e finalizarmos o estudo dessa tarde. Oremos. Senhor Deus e nosso Pai, louvado, Senhor, e engrandecido seja o teu nome. Muito obrigada, Senhor, pelo dom de profecia. Muito obrigada, Senhor, pela tua bondade. Nós somos muitas vezes um povo de dura serviço, mas o Senhor não nos abandona. E todos os dias o Senhor bate a porta do nosso coração através dos instrumentos que o Senhor deixou, os profetas, nos exortando, nos convidando, Senhor, a retornar ao Senhor, a nos arrependermos dos nossos pecados, revelando os pecados que há em nossa vida, as nossas falhas, mas também nos fortalecendo,
não nos deixando desanimar com esses pecados, mas tendo a promessa, Senhor, que todos eles podem ser vencidos pelo poder que há em Ti. E o Senhor comunicou por meio da Sua palavra. Que haja em nós, Senhor, um coração rendido, que haja em nós um coração receptivo à Tua palavra, para que ela possa, Senhor, operar aquilo que Te apraz. Neste momento, eu oro por cada pessoa que está aqui no estudo, também aqueles que virão assistir, e também por cada família representada, para que o Senhor, que essa palavra, que é viva e eficaz, possa vir a destruir, Senhor, a nossa natureza carnal e nos conduzir a Ti. Muito obrigada, Senhor, por essa tarde, muito obrigada por esse estudo, muito obrigada pela compreensão das Sagradas Escrituras que o Senhor misericordiosamente nos deu. Nesse momento, também oro pela semana que finalizou, muito obrigada porque o Senhor nos livrou, livramentos esses, Senhor, que muitas vezes nós nem percebemos, mas o Teu cuidado conosco faz com que nesse momento estejamos aqui. É pelas Tuas misericórdias que nós estamos aqui, pelos Teus livramentos. Nós pedimos também pela semana que vai se iniciar, que é totalmente desconhecida para nós, mas que possamos ter amparo, fortaleza, segurança em Ti, Senhor. Muito obrigada por tudo que Você tem feito em nossas vidas, pelas Tuas infinitas misericórdias. É o que nós Te oramos e já Te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém.